E aí, meus caros amigos invocadores, hoje a gente vai estar entrando num assunto polêmico para ver se o crime compensa, tá? Bem, eu vi que alguns estão tratando como buff, como nerf, como reajuste, as mudanças que tiveram, né, no atual pilhar, né? Se tornou uma keyword agora o ato de roubar as cartas do oponente, né? Agora a gente pega do fundo do deck, a gente vai dissertar sobre tudo isso. Vamos ver se foi buff, se foi nerf, por que isso é forte, por que é fraco, tá? A gente vai esmiuçar tudinho. O que a gente vai falar nesse vídeo de hoje vai ser jogar em torno, tá? O que é o jogar em torno? Eu não expliquei isso ainda no vídeo de como jogar melhor, né? Mas eu vou trazer aqui pra vocês uma pequena introduçãozinha, tá? Se faz diferença comprar do fundo do topo, né? Cartas mortas ou inutilizáveis, como se for chamar, né? E a tal da custo-eficiência que eu tanto falo aqui, tá? Eu vou até explicar hoje isso aí. Vamos primeiro falar sobre jogar em torno, tá? O que é jogar em torno? A gente pode falar que a gente tem um negócio chamado, talvez assim, manejo de informações, tá? Há uma coisa em todo card game chamado informação pública. Não tem nada a ver com governo, tá? Tem a ver com que cartas desapareceram, tá? Com que cartas você foi exposto antes. Por exemplo, se você está jogando um campeonato e você é daquele formato onde você vê a lista do seu oponente, bane uma lista, a lista do seu oponente é uma informação pública. Então você pode utilizar a lista do seu oponente a seu favor, tá? De que forma? As cartas que também apareceram já no jogo também são de informação pública. Então, as cartas que foram reveladas, que foram usadas, que estão em campo. Então, todas essas informações são públicas. No caso do campeonato, a lista. No caso do jogo, você tem ali as cartinhas que estão na mesa. É por isso que o Mobalytics Tracker não é algo ilegal, não é um cheating, porque ele está somente te mostrando informações públicas, tá? Então a gente tem um negócio chamado jogar em torno ou manejo de informações, que é você pegar as informações que você tem e usar a seu favor. Como você faz isso? Se você sabe que seu oponente tem 3 Mystical Shots na lista, ele usou 3, então muito provavelmente você não vai tomar um quarto Mystical Shot. Há cenários em que você vai, tá? Tem muitas cartas criadas, aleatoriedades, então tipo, é possível você tomar um quarto, mas a chance é ínfima, tá? Que mais de situação que a gente pode tentar lidar aqui? No caso seu, né? Você sabe que você não comprou nenhum campeão e você já tá, sei lá, no turno 6, 7. Então a chance de você comprar um campeão vai crescendo. O Mobalytics, ele te mostra essas porcentagens e alguns acham que esse é o grande cheating. Mas essas porcentagens são simples, tá? É simplesmente você ver o tanto de cópias que você quer dividido pelo tanto de número de cartas que você tem no deck. Por exemplo, no cenário que eu dei, são 36 cartas... 36 não, desculpa. Imagina que você tem 6 cartas, né, de campeão para ser compradas e você tem 12 cartas ali no deck. Então, 6 dividido por 12 vai ser a porcentagem que você vai... 6 dividido por 12 vezes 100, né, no caso ali, né? A porcentagem que você vai ter de comprar um campeão na sua próxima draw, tá? Então, veja que essa porcentagem é simples de fazer. Dá pra você fazer de cabeça alguns, ou com a ajuda de uma calculadora. E até em jogos de mesa tradicionais como Magic, Yu-Gi-Oh!, Hearthstone não, né? Pokémon, você pode sempre estar munido de bloco de notas e calculadora. A maioria desses jogos está no manual que você pode usar. Você pode usar esse tipo de coisa para tomar esse tipo de atitudes, entendeu? Calcular porcentagens de chance, anotar coisas que seu oponente já usou, entendeu? Todas as informações públicas, tá? No caso de melhores de 3 com o mesmo deck, assim, né? Quando a melhor de 3, por exemplo, você já viu algumas cartas dele, elas continuam sendo de informações públicas naquele jogo, tá? Mas é óbvio, se o seu oponente tirar, colocar cartas novas, ele não deve te mostrar, tá? Porque aí o novo deck do nova match foi feito, então aí... né, foge um pouco das informações públicas, tá? Isso é uma informação pública, isso é jogar em torno de probabilidades. E um dos problemas do pilhar é que você perde essa informação, tá? Então, ele te atrapalha a tomada de decisão. E quem vai sofrer com isso? Principalmente jogadores de alto nível, tá? Então, se você, como eu, tá ali no pratinha, no gold, assim, tipo, você vai sentir alguma... nada a ver, não quero saber que carta que foi, tipo, né? Você vai sentir outra coisa que eu vou falar, tá?
Agora, um jogador que tá jogando no campeonato, que tá lá no diamante, no mestre, ele fala assim, puta que pariu, agora eu não sei mais como jogar. Porque toda carta que vier dali agora vai ser uma surpresa, tá? Vou contar uma história pra vocês que eu fui beneficiado por isso, tá? Meu main deck, assim, o deck que eu mais jogo, que eu farmo, e que quando eu decido jogar ranqueado eu jogo com ele, e alguns já me viram jogando em stream, é o Twisted Fate com o Ezreal. E eu utilizo cartas de roubo, tá? Eu utilizo por quê? Porque é um card de vintage baratíssimo. Então, e a gente vai falar sobre isso também, tá? E em um jogo contra a Enduri, que inclusive eu ganhei, roubando cartas, eu consegui tirar dele um Atrocity. Isso é interessante, mas eu não consegui usar esse Atrocity de maneira efetiva. E eu roubei uma carta muito interessante desse cara, que quando eu vi aquilo, eu tava... Não, isso não tava em live, mas minha mente explodiu. Eu falei assim, cara, esse cara foi genial de colocar essa carta no Enduri, né? E eu vejo depois que alguns até seguiram essa linha também. É colocar aquela cartinha de Frostbite, de um target só, de 3 manas. Já vi outros usando aquela de 6 manas, né? Mas por que aquela carta é tão boa no Enduri? Porque no meta da semana passada, você tem muito Enduri, claro. E a call de tomar um Atrocity depois de dar um Atrocity era muito comum, uma coisa do gênero. Então, um counterplay muito fácil para Atrocity, muito efetivo, que quase não tem como ser contornado, é você dar Frostbite ou Silence, né? Mas o acesso desse deck tinha a Frostbite, e eu acabei tirando dele um Frostbite. E eu tirei um Frostbite com o Mercador, então ele veio a 2 manas. O cara jogando em torno, tá? Ele tava jogando em torno. De eu ter respostas pro bicho, pra matar o bicho dele, né? Tipo, ele deve ter pensado alguma coisa. Ele jogou, certo, tá? Pra me dar a letal de Atrocity, eu consegui responder com um Frostbite a 2 de mana. O cara só mandou ali o concedeu e acabou. Porque, tipo, ele não tinha como pensar aquilo. Não dá, entendeu? A tomada de decisão fica esquisitíssima. Então você não tem como jogar em torno das cartas que possivelmente seu oponente tem, seguindo ali estatísticas, né, de decks, quais são as cartas mais usadas. Você pode entrar no Mobalytics e estudar os decks que estão sendo usados e ver, né, a quantidade de cartas que normalmente as pessoas usam, né? Então você pode fazer isso, é uma informação pública, tá? Então você não consegue jogar em torno das possíveis cartas que ele pode ter, mas as possíveis cartas que ele roubou de você, considerando a redução de custo. Tá ligado? É muita coisa pra você jogar em torno, não tem como você jogar em torno em volta disso. Então você acaba tomando muita surpresa, tá? E esse é o maior problema. Assim, um dos maiores problemas de roubar cartas, principalmente porque a carta fica ali, né, de face down, pra você, fica como eu vou falar? Não fica revelada. Então se fosse revelada a carta que o cara roubou de você, nossa, pra mim teria... Não precisava mudar mais nada, só isso. Na minha humilde opinião, tá? Então, molhar aqui um pouco a boca, né? Cocei com a garganta. Tem outros jogos, né? Tipo, por exemplo, no Magic, recente, no Standard, temos 2 cartas que ainda estão em vigor. Uma delas vai sair já, né? Que é a Ladra da Sanidade, que ela também rouba cartas. E tem o Ladino de alguma coisa, que também rouba cartas, né? Um é do deck vermelho, o outro é do deck de Mir, né? Que é azul e preto, tá? No caso da Ladra, que é azul e preto, ela tem que bater... bane 3 cartas do topo do cara e você pode escolher até uma que não seja terreno pra pegar pra tua mão, né? E a do Ladino é um pouco diferente. Quando ele bate, quando ele... Tipo, ele vira pra bater, tá? Tipo, seria um strike, né? Um golpear, no caso. Ou menos que isso, né? Tipo, antes disso ainda. Quando ele vai bater, ele... Se você tiver menos carta que o cara, ele roubou uma carta sua e você pode utilizar se você bateu com Ladinos, um negócio assim, tá? Ambas cartas vem um pouco de jogo. O Ladino vê jogo principalmente quando você tá jogando de mono red contra mono red, porque aí os recursos que você vai pegar do cara você acaba utilizando. E olha que essas cartas, eles ignoram as cores, né? Então, tipo assim, a carta roubada no Magic é horrível porque você tem cor e tipo, não dá pra você usar. Não, lá eles corrigem isso. Então você pode usar qualquer mana. Então, veja que o Ladino, que era o mais usado, ele era usado somente em Mirrors, na maioria das vezes, ou em coisas que você esperava ter muitas Mirrors. E a Ladra da Sanidade quase nunca foi usada. Por quê? Porque em outros jogos é muito difícil você tirar proveito, tá?
das cartas que foram roubadas. Então veja que nos outros jogos, embora você tenha a falta de informação, e você fala assim pra mim, é choro, porque nos outros jogos você, né, pode muito bem jogar sem ver a carta, você perde de fato esse manejo de informações, você perde bastante isso no outro jogo também. Só que no lore, as cartas que são roubadas normalmente são úteis, e a gente vai falar sobre isso também, tá? Vamos seguir os tópicos aqui. Comprar do fundo ou do topo faz diferença? Eu já te adianto que sim, faz. Tanta diferença como estamos falando, te digo que não, é ínfimo, tá? Estatisticamente, comprar uma carta útil, uma carta boa, é a mesma no fundo ou no topo do deck, tá? Aí o cara fala assim, mas o cara vai comprar minha resposta aqui. Não. Vamos lá. Se você tem carta A, B, C, D e E, tá? A carta A pode ser boa, a carta B pode ser boa, a carta C pode ser boa, a carta D pode ser boa, como todas elas podem ser ruins. Então, independente se o cara vai comprar do topo do fundo, a chance dele comprar a sua resposta é a mesma. Então, tipo, não muda nada nesse quesito, tá? Onde que vai mudar, de fato? Inferior. Inferior foi um nerf pra saquear, né? No caso, o nome da keyword agora. Eu não gostei desse nerf, porque esse era o único fucking counterplay mesmo que existia pra essa mecânica de topo de deck, um counterplay pra Yeti. Porque, cara, falar pra mim que Yeti tem counterplay, não tem, tá? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas os Yetis são, tipo, fortes pra caralho, né? Uma mana 5/5. E fala assim, mas é uma mana 5/5, mas morre. Mas ok, mas porra, é uma mana 5/5? Se isso vem no turno 4, já de fuder o cu. Mas ok, né? Vamos lá. Vou nem falar do papagaio aqui, porque, tipo assim, embora o papagaio e o despojo sejam mais frequentes, né? Eu acho que são, assim, menos impactantes, assim, tal, assim, né? Mas beleza, vamos falar aqui. O nerf é real, só que é uma parcela mínima das jogadas, tá? Por que tem que ser Por que é uma parcela mínima? Porque esse nerf só vai acontecer quando você estiver jogando contra Freyr, quando o seu oponente ter bufado, né? O seu oponente tem que ter bufado o topo do deck dele antes de você roubar, tá? E você tem que ter, de fato, unidades no topo do deck pra você roubar. Lembre que ele vai bufar a próxima unidade. Então, se você tiver 3, 4, 5 feitiços em cima e uma unidade lá em quinta ou sexta carta, você não vai comprar essa unidade bufada, tá? E veja que todas isso que eu falei, tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo, tá? Pra ser um nerf, tá? Então, veja que é um cenário muito pequeno de todos os seus jogos, assim, detalhe, assim, é detalhe. Isso não é nerf, é um detalhe só, tá? Agora vamos falar sobre drenar o deck. E isso aqui foi um buff, tá? Vamos lá. O que é drenar o deck? Quando você está comprando o topo do topo do deck do cara e você não compra campeões, você facilita com que ele encontre campeões. Porque imagina, não compra campeão, então você vai comprando, uma hora vai ter campeão, tá? E o quanto isso aumenta? No início do jogo, quando você tem assim cerca de 33 cartas, 34 cartas, que é quando você começa a conseguir comprar o deck do cara, é 0,2. Aí na próxima é mais 0,2, mais 0,2, aí começa 0,3, 0,3, aí começa 0,4, 0,4, 0,6, 0,8, tá? É exponencial o crescimento. Em média, dá 1%. Então cada vez que você comprava uma carta do cara, em média, tá? Do 33, 34 cartas até as 10 cartas ali, tá? Eu fiz essas contas, tá? Eu não coloquei porque senão ia ser uma tabela do Excel gigantesca aqui pra vocês. Em média, é 1% de chance que sobe, tá? Isso é importante? Sim, mas eu acho que isso de drenar deck era legal para equilibrar a própria mecânica, tá? Mas infelizmente deixaram ele mais forte nesse quesito. Eu achei triste. Tinha que ter continuado, na minha opinião, tá? E agora vamos falar da verdadeira diferença do topo do deck, ou do fundo, que é o que porque a Riot mudou, tá? Tudo isso aqui, bullshit, tá? Talvez no caso do Freyr ali seja algum Rioter chorão que teve uma unidade buffada roubada e ele ficou muito triste. E aí ele falou, vou mudar assim. Mas se bem que isso também entra nesse último tópico, né? A verdadeira motivo da mudança é frustração, tá?
esteticamente não tem diferença nenhuma, roubar do topo do fundo, tudo do resto, assim, é irrisório, e o caso do drenar é muito mais, assim, é benéfico, eu acho, pra mecânica, tá? Você drenar o deck do cara, eu acho benéfico. Só que a pessoa que foi roubada se sente muito frustrada, tá? E eu digo isso de pessoas mais... de gameplay mais baixo, porque essas de gameplays mais altos se incomodam muito mais pela falta de informação, de não saber do que vai jogar em torno, do que de fato sentir-se frustrado por ele ter pegado uma carta sua que você ia usar. Quando ele se coloca pra baixo no deck, quando você tá lá no fundo, ele se sente menos frustrado, porque na cabeça dele, o ato de ser roubado justifica pelo fato de que você nunca usaria aquela carta mesmo, tá? Olha... Como eu disse, estatisticamente dá na mesma, tá? Então, e de fato isso aqui nem é a parte forte do negócio. A gente vai mostrar realmente o que é forte no pilhar, tá? Não é isso aqui. É só frustração, tá? É por causa que ele quis mexer nisso. A Riot, ela mexe muito em cima de frustração. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Tem um amigo que a gente vai escrever um textinho junto aqui, que é ligado à frustração. Como a Riot lida com as frustrações dos jogadores e como ela manipula, né, vocês como ela manipula literalmente as suas frustrações e te engana um pouquinho na hora dos balanceamentos das cartas, tá? Eu acho que eu já expresso bastante a minha indignação na hora que eu vejo os patch notes que eles de fato não mudam nada, tipo assim, eles não mexem no que tem que ser mexido, eles fingem que mexem. Temos um meme da Riot que a comunidade fala: Riot, essa carta tá roubada, essa carta tá aqui não sei o que, não dá, isso aqui tá muito fora da curva. A Riot vai lá, tira 1 ponto de vida de uma carta que tinha 6 de vida e fala: kkkk, nerfei. Porque é tipo isso que ela faz, tá ligado? Mas ok, vamos seguir os tópicos aqui, tá? Alguns vão argumentar sobre comprar cartas mortas, que muitas vezes você vai comprar cartas mortas. Errado, tá? Eu já falei isso pra vocês ali. Em outros jogos, por exemplo, no Magic, quando você tenta usar um Ladino ou a Ladra de Sanidade, você dificilmente consegue usar a carta porque é muito difícil que as cartas estejam aliadas com as suas estratégias. Por quê? No Magic, a estratégia é muito mais... desculpa, bater no microfone. É muito mais fechadinha, muito mais... menos, assim... você tem que fazer aquela estratégia de ponto. No lore, não. Você tem, assim, 3, 4 cartas que tem uma sinergiazinha. Acontece que no lore as cartas individualmente são muito mais fortes, tá? Você tem poucas sinergias e combos muito verdadeiramente dependentes um do outro. Esses combos normalmente estão ligados ali em Ilha das Sombras... alguma coisa ou outra em Ionia, mas veja que individualmente as cartas jogam muito bem sozinhas. Tipo, essa é uma das forças gigantescas de Demacia, porque todas as cartas de Demacia, só de você colocar no campo ela já é boa, tá? Então vamos lá. Cartas que jogam sozinhas, né? Se ela for um bloqueio, um atacante, já jogou sozinha. Se for uma remoção ou impedimento, né? Se você não sabe o que é remoção, remoção é tudo que tira do campo, exceto voltar pra mão. Voltar pra mão você não removeu de fato, você só atrasou, tá? Isso acaba como impedimento. Ali, o que é mais impedimento? Barreiras, frostbites, tudo isso que você não tá removendo de fato a criatura do cara, mas você tá fazendo com que ele impeça de fazer alguma coisa e eventualmente pode até matar ela, tá? Então aí é o momento que o impedimento se torna removal de fato. Então vejam que esse tipo de coisas que você comprar vão sempre ser úteis, não tem como. Só a possibilidade de você poder usar já é vantajoso, tá? E tem outro negócio que ninguém usa carta ruim. Ninguém chega e fala assim: vou botar o Jai Madara ruinzão no meu deck, vou colocar o rei antigo, tá ligado? Ou aquela barreira... a Quister, sei lá, aquela... Mano, ninguém usa carta ruim no deck, ou pelo menos evitam usar cartas ruins no deck. Você não vê os malucos jogando assim, sei lá, de... não é a criaturas coralinas, essa aqui é boazinha, mas outra lá, uma mana com Atune. Mano, essas cartas ruins ninguém usa, então tipo... Por favor, tá? O deck que mais usa carta ruim, porque são peças de combo ali, é o deck de Profundezas do Nautilus, que tem aquele drag sei lá o que, cartinhas que dão abdicar. Então, tipo, eles são ruins mesmo pros outros decks, porque são muito fechados em sinergias e em combos, mas é basicamente esse tipo de deck somente. Alguns de Ilha de Sombra também, se você talvez não queira comprar. Então, comprar peças de combo normalmente é ruim pra quem tá roubando. Entretanto, quando você compra o one-offs do cara, né, as únicas cópias, por exemplo, vai ter gente que vai jogar uma cópia só de ruína, uma cópia só de
Deixa eu pensar. Minados pés ligeiros. Então, quando você compra uma dessas, que é só uma, você ganha um valor muito grande em cima daquilo, tá? Então, eu não acho que, assim, a maioria das cartas que você compra são mortas. Eu jogo com isso, tipo assim... É raro. O que eu sinto dificuldade às vezes? Quando eu tô com pouca unidade, e aí eu tô tentando comprar do cara pra ver se eu acho unidade, e aí eu não tenho mana pra descer as unidades, e eu acabo ficando pra trás por não ter mana pra descer a unidade, tá? Isso acontece, tipo, né? Às vezes você não tá bom, você tenta comprar respostas e você gasta sua mana da resposta comprando a resposta. Acontece, tá? Mas às vezes é a única jogada que você tem pra fazer. Então, mas eu assumo que é uma minoria. Na maioria das vezes eu consigo comprar coisas bem relevantes, tá? Uma coisa interessante é que se você roubar bastante do deck do cara, você pode comprar também um outro plano de jogo. Se você tá jogando contra o Enduri e você comprou o Enduri e um Atrocity, o que é bem comum porque os decks usam 3 de cada, tá? É provável que você consiga combar de Enduri, tá? Então, tipo, tenham isso em mente, tá? Que é muito difícil você comprar uma carta morta e às vezes até quando você compra peça de combo, se você comprar o suficiente, você compra um combo, tá? E aqui eu vou precisar de uma água pra começar a explicar isso aqui. Cara, porque isso aqui dá trabalho. Meu Deus do céu, que preguiça de explicar isso. Tá. Muitas vezes eu falo pra vocês aqui sobre custo-eficiência. O que é custo-eficiência? É uma maneira de analisar. Vamos olhar o Yeti e vamos olhar as outras duas cartas que eu tenho aqui. Você olha pro Yeti e fala: esse Yeti é roubado, é carta feita por fã, só pode, porque ridícula. Um mana 5/5. Por que você fala que ela é ridícula? Porque ela tem muita coisa pra um mana, tá? O mesmo vale ali pra... Ali não vale pra Citria, né? Olha como contra-exemplo a Citria. 6 mana, 6/6, uma habilidade. É o que você espera, entendeu? E a habilidade dela é grandiosa, né? Isso conta ali na raridade, talvez, no custo dela. Né? Então você vê que ela é uma carta justa, é uma carta ok. Ali naquele Brigsteel Formation também. É 9/9/9, né? Com uma habilidade grandiosa também. Justifica na raridade, coisas do tipo. Então você vê que são cartas justas, enquanto o Yeti é injusto. Mas por que o Yeti é injusto? Por quê? Se você for olhar, um corpo 5/5, você espera uma carta no mínimo 5 manas, tá? Tá bom que você esperaria de 5 manas que ele fosse 5/5, mais uma habilidade, mas você não espera um corpo 5/5 tão longe, tá? Das 5 manas. Então meio que ele te rouba, não, né? Te adianta 4 manas. Então por isso, né, que esse Yeti é forte. Eu espero que vocês tenham entendido a minha breve introdução. E desculpa, mas eu vou fazer aqueles bagulho que dá um salto gigantesco. Eu expliquei, tipo, o feijão do feijão com arroz. E agora eu vou pular pra uns bagulho que ficou mais complexo. Mas vamos agora saber quanto custa um draw, tá? Você já vai falar pra mim, um draw é 2 mana. Não é 2 mana, tá? Já vamos ver isso aí. Vamos ver isso aqui, tá? O Climpse, ele é 2 manas, tá? Te consome uma carta, te compra uma carta. Então, como ele te consome uma carta, a gente vai considerar que ele compra-te uma carta. Mas em questão, eu vou sacrificar uma aranha, um bicho que já vai morrer. Sim. Só que, atente-se à estratégia, à análise, tá? A gente tá fazendo uma derivação aqui. A gente não tá descrevendo um cenário completo. A gente tá fazendo pequena derivação para entender um pouquinho do fenômeno, tá? Então, você não pode colocar outras coisas, outras cartas nessas contas. Uma situação mais ou menos assim. Se você for pesar uma maçã, você colocou a maçã na balança, tá? Olhou o peso da maçã. Você não vai considerar o seu peso no peso da maçã, porque não faz sentido, tá? Então você tem que ver a carta por si só, todos os elementos que estão na carta. Qualquer outra carta de situação, mas para essa carta funcionar, essa situação tem que estar assim. Ok, é verdade. Para ela funcionar de verdade, ela tem que estar assim. Só que na conta de custo-eficiência, tá? Na relação de mana pro que ela faz, eu não levo em consideração outras cartas. Somente a carta que eu estou analisando, tá? Então, vamos olhar ali o Climpse. Como ele te consome uma carta, né? Vou considerar que ele te compra uma carta, tá? Porque como o card de Vantage dele, né?
nulo, assim, né? No caso, como ele só compra uma carta, vou considerar que é um draw só. Então, ele mais ou menos te consome ali 2 manas para um draw, tá? Se fosse o mais corretinho ali, seria talvez fazer uma média, né, das coisas, mas vou considerar assim. Agora o Keyguard. Ele te dá barreira, um aliado, e dá um draw, e custa 2 manas. Eu poderia falar que a barreira é uma mana, e a draw é uma mana, pra dividir, como são 2 habilidades na carta, eu poderia falar que são... Ai, caceta, de novo. Como são 2 habilidades na carta, eu poderia falar que, né, o custo divide por 2 e cada parte é igual, né? Eu fiz assim, só que eu acho que o draw vale mais que aquela barreira ali, então pode ser que, né, fosse mais, mas por questões de simplificações, vamos falar que o Keyguardian dá uma mana por draw, tá? E agora o Progress Day. Esse aqui tem um truquezinho, tá? Eu considero ali 1,6 mana por draw, tá? Mas você pode falar que na média é 2 manas por draw. Porque o que ele faz? Ele te dá 3 draws, mais 3 manas, isso mesmo, mais 3 manas em 8 cartas. Você vai me falar assim, mas ele não dá 3 mana, ele reduz o custo em 1. Reduzir o custo em 1 é te dar uma mana caso você utilize aquela outra carta. Então... você vai falar pra mim, mas das 8 cartas que eu das 3 cartas que eu comprei, eu não vou utilizar as 3. Então, realmente, você faz assim as contas, né? 8 mana pra 3 draws, 5 manas pra 3 draws, faz uma média ali, vai dar ali mais ou menos em torno de 2, tá? Então, mas eu considerei 1,6 no resto das contas, tá? Vamos prosseguir aqui. A Shadow Assassin. Por que essa carta é tão boa? Por que ela já foi a carta mais usada do jogo? Porque, veja só, ela é elusiva, 2/2. Isso custa, a gente sabe que custa em torno de 2 manas, porque a gente vê os outros elusivos de 2 manas, eles têm 2/1 e uma habilidade, 2/2, tá? Normalmente não foge muito disso aí. Sobra uma mana, que provavelmente deve ser a mana desse draw, tá? Então a gente sabe que é uma mana por draw. O Avarosa, Sentinela, Guarda Avarosiano, né? Ele é 2 manas por draw, tá? E eu não posso considerar o corpo dele nessa conta, porque o corpo dele é consumido pra ter esse draw, tá? Então, é 2 manas por draw mesmo. Então, tipo, as pessoas gostam dele porque ele se repõe, mas veja que ele não é uma carta boa pra se comprar, tá? Ele é muito melhor uma carta pra fazer um front, uma frentezinha assim, do que de fato comprar cartas. Tá? Salvage. Eu considerei que o TUS 2 custa meio mana. Alguns considerariam 1 mana, né? Mas considerando meio mana, porque a gente tem carta de 1 mana que dá TUS 4, mas eu acho que o TUS 4 é um pouquinho fora da curva, tá? Seria mais ou menos 1,75 manas por draw, mas poderia ser 1,5 também, tá? Então, o certo seria também ali talvez fazer uma média das comparações, tá? E vamos ver que era o Deep Meditations, quando você usa ele a 3, ele é 1,5 mana por draw, e quando você utiliza ele a 5, tá? É 2 manas e meia por draw. Então, na média de tudo isso aqui, um draw custa cerca de 1,67 manas. Como, você vai falar pra mim assim, nossa, mas eu não tenho como pagar 1,67 manas. Eu sei, é uma média pra começar, tá? Então, tipo, médias normalmente são quebradas mesmo. E... veja que essas cartas normalmente estão atreladas com outras coisinhas. Elas são bursts, não são? São unidades. Então, tipo, tem outros pormenores que às vezes esses decimais podem estar incluídos ali, tá? Mas em média, 1,67. Grave esse número, tá? Agora, vamos olhar quanto que custa um pilhar, tá? Ai, meu Deus do céu. Agora vem vir um chororô que eu vou falar que eu fiz as contas erradas, que não sei o que, mas vamos lá, tá? O Black Market. O corpo 2/2 já é uma forçação falar que ele custa 2 manas, porque as unidades fora da curva são 2/2 e 1 mana, tá? São unidades fora da curva. As unidades dentro da curva é 1 mana, tá? Ai, meu Deus do céu, isso aqui vai dar choro, tá? Tá, você vai falar, mas é 2/1 agora que recebeu o nerf. Tá, beleza, né? Mas o texto estava escrito desde antes, então, gente, a imagem é de agora, mas o texto é de antes. Vida que segue, 2/1 ainda é um corpo fora da média para corpos de 1 mana, porque você pode ver que esse deck agros, eles usam unidades 2/1 no drop 1, tá? Normalmente é 1 mesmo, para qualquer outro tipo de deck. Então, já é forçado falar que 2/2 ou 2/1 é 1 mana, tá? E sobra 1 mana, tá?
para carta comprada. Entretanto, ele reduz o custo da carta comprada. Lembra que eu te falei que reduzir custo é a mesma coisa que dá a mana se você usar a carta de fato, né? Porque veja que o saldo de manas que você usou no jogo tá contado nessa reduçãozinha aqui. Isso faz muita diferença, tá? Muita mesmo, tá? É por causa dessa cara aqui que eu acho que a mecânica é mais quebrada, tá? Então vamos lá. Então se eu for considerar uma média ali de que se eu for comprar carta ou não comprar carta, ele tem mais ou menos 0,5 manas por draw, tá? Então a draw dele custa 0,5 manas. Eu espero que vocês tenham entendido a situação. Então se eu usei a carta, quer dizer que eu usei a mana que ele me restituiu. Então o poder daquela draw ficou menor. Ficou maior, certo? Então se eu não usei a carta for morta, ainda assim foi barato, né? Que foi 1 mana por draw, então na média 0,5, tá? Vamos pro próximo, que esse cara aqui é mais absurdo ainda, tá? Que ele é 4 manas, né? Mas o corpo dele 3/3 custa 3 manas. Eu duvido você achar, tá? Eu duvido você achar uma carta de 2 manas ou de uma mana que tem corpo 3/3 assim de cara. Não vai achar, tá? Aí você poderia falar assim, ah não, mas talvez você tivesse considerado que é 2 mana 3/3, porque você pode somar o corpo 2/2 que custa 1 mana de um topo de 1. Não, complicou demais. Você vai lá nos 3/3, você olha os 3/3, eles são a maioria das vezes no custo 2 até o 4, tá? Então eu considerei, do custo 2, não, desculpa, do custo 3 até o 4. Então eu considerei que é 3 manas esse corpo 3/3, tá? Aí nesse tipo de considerações você pode tentar fazer as contas e me refutar, ok? Vamos lá. Se você der um draw, é 1 mana por 1 draw. Se você não der o draw, é 0 manas. É 1 mana por 0 draws, né? Porque isso depende muito da lealdade. Então, na média, é 0,5 manas por draw. Entretanto, esse cara ainda te cria um one shot. Então, ele é menos ainda. Porque se eu fosse seguir aquela lógica, se tem 1 mana, eu vou dividir aqui. Seria meio mana para 1 draw e 0,0 manas para 1 draw. Então daria tipo média 0,25. Então ele seria mais barato ainda, tá? Mas eu desconsiderei completamente o Warning Shot, justamente para dar uma ajudinha aí para esse aí não parecer tão roubado assim, tá? E vamos olhar esse cara aqui, né? O truque de mão, né? Ele é 3 manas por draw, não te faz card de advantage e ainda precisa do plunder. Todos eles precisam de plunder, não, menos o Yordle, ele não precisa de plunder, olha só. Ainda mais, não precisa de lealdade, né? Talvez seja mais difícil lealdade do que plunder. Então, por que ninguém usa essa carta, será, hein? Já te dou um aviso aí, ó. Olha a discrepância, tá? Vamos na última carta aqui, que é o Produtos Rupiados, que é a mais usada, né? Que mais dá choro. Que ele é 1 mana por draw se você usar plunder, né? Senão ele é 2 manas por draw. Entretanto, não se esqueça que ele é muito utilizado em conjunto com o Black Market. Então, para cada draw que for reduzido, então essa carta pode sair de graça. Então, se eu fosse levar em consideração outras cartas, o que eu não posso fazer nesse tipo de coisa, tá? Nesse tipo de conta, o que eu não posso fazer é levar em consideração outras cartas. Não posso falar... até poderia criar uma outra carta que chama assim, tipo, uma outra análise falando que é o Produtos Rupiados, mais Black Market falando que o mana por draw dele é 0,5 manas, tá? Mas e aí na hora da média eu teria que somar ele também junto com esse Produtos Rupiados aqui. Igual eu fiz lá com o Deep Meditation. Mesma situação, tá? Mas eu não fiz. Se você fizer a média disso aqui... custa 0,67 manas para cada draw de pilhar. Então, você fala pra mim, pilhar é equilibrado? Na minha humilde opinião, não, tá? O draw é muito barato. Aí você vai falar pra mim, o draw é barato porque tem que se saquear, você tem um risco da carta não estar totalmente alinhado com sua estratégia. Esse risco eu concordo que ele existe, mas eu acho que não é tão grande assim, tá? E você vai falar pra mim assim, mas tem que ver que essas cartas são mais pro meio do jogo, que não sei o que. Então é bom que... Mano, eu acho quebrado de todo jeito, tá? Eu acho que é muito barato esses draws. Tinha que pelo menos fazer com que em média isso aqui ficasse 3 manas? Ou 1 mana, tá? Pelo menos, assim, cara, se isso aqui subir em média, deixar 0,8 eu já tava feliz. Como que eu vou fazer essa média subir? Fazendo os corpos ficarem menores. Se os corpos ficarem menores, o custo de mana por draw já sobe um pouco, porque aí você tem menos mana sendo consumida pelos corpos, tá? Então,
Eu espero que depois desse vídeo não restem dúvidas de que isso aqui é quebrado de fato, que é uma mecânica forte, tá? Se vocês não entenderem, me deixem aí nos comentários se vocês discordam de alguma coisa. Argumentem, com números, com contas, com situações, com probabilidades, tá? Não vem falar assim, eu discordo porque sim, tá? Tenta argumentar de alguma forma, tá? Gente, muito obrigado. Eu sei que foi longo isso aqui hoje, mas assim, eu acho que é uma informação interessante pra todo mundo, né? Até a próxima e fui!